A água pode acabar. Estamos caminhando para uma falência hídrica. O Brasil, o país com as maiores reservas de água doce do mundo, corre risco. O estudo Falência Hídrica Global, que foi lançado em janeiro pelo Instituto para a Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade da ONU, já não fala em escassez, e sim em um colapso global de abastecimento de água. No programa de hoje, vamos ouvir o ponto de vista do professor doutor Antônio Carlos Ufo, especialista nas áreas de hidrologia e gestão de recursos hídricos. Bem-vindo, professor. Muito obrigada por falar conosco. Eu agradeço o convite mais uma vez. Bom, professor, para a gente iniciar, esse estudo da ONU que citamos no início, afirma que muitos sistemas hídricos já chegaram a um ponto sem volta, Nós estamos, de fato, diante de um planeta que está secando por causa do homem. Qual que é a sua opinião sobre esse diagnóstico? Meu ponto de vista é divergente desse apontado, uma vez de que a água ela é predominante no nosso planeta, são 2/3 da superfície é de água, então existe evaporação, e essa água que foi evaporada, ela circula na atmosfera, então ela é distribuída pela atmosfera. Eu acredito sim, porque a gente trabalha com dados observados de séries históricas de precipitação e de vazão no mundo inteiro, em que existem ciclos, Então nós já passamos aqui no Brasil por uma situação parecida que estamos vivendo hoje. É o clima que predominou entre 1936 até 75, em que o inverno fazia mais frio, chovia no inverno inclusive, ficava uma semana com chuva bem fraca, mas chovia, e que foi presenciado pelos nossos avós, nossos pais, bisavós, no interior de São Paulo, e que nesse período chovia menos do que o anterior. Antes na década de 30, por exemplo, ou de 20, chovia mais do que entre 36 e 35. E as nossas cidades, elas cresceram justamente por causa da evasão do campo, por causa da diminuição dessa chuva e que causou a diminuição da produção agrícola. Então o campo, como eram pequenas propriedades rurais, pelo menos no interior de São Paulo, essas famílias, que eram propriedades familiares, como já não produziam o suficiente, acabavam procurando centros urbanos em busca de oportunidade de emprego. E como eles trabalhavam no campo e faziam de tudo, eles vieram para a cidade oferecendo esses serviços. Então vieram como carpinteiro, como jardineiro, e fazendo pedreiro, marceneiro, todas as atividades, e foram sendo incorporados na cidade. E as cidades incharam, cresceram, a partir da década de 40, isso todos sabem, justamente por causa disso. E depois da década de 70, quando voltam as chuvas, começam as enchentes, Então nós vivíamos enchente todos os anos no verão aqui em Campinas, enfrentávamos muito, e de 2012 para cá, nós não estamos mais presenciando essas enchentes tão frequentes na cidade, que ocorreram de 76 até mais ou menos 2012, como em São Paulo. A marginal Tietê, ela transbordava de 3 a 5 vezes por semana no verão, e agora nós não temos mais notícia do transbordamento do Tietê, não como acontecia até 2012. Porque nós entramos novamente nesse período longo, seco, que foi como foi de 36 até 75, e agora de 2013 vai durar pelo menos mais uns 30, 40 anos, Essa duração vai ser mais ou menos isso. Então essa diminuição que está sendo falado, nós vamos realmente experimentar essa diminuição de chuva como nossos avós presenciaram. Mas depois volta o período úmido novamente por mais 30, 40 anos e voltarão as enchentes. Então a gente tem que escolher, a gente vai ter que vivenciar o período seco exatamente como nós vivenciamos o período úmido passado. E o que é que causa esses ciclos que o senhor citou, professor? A variação do Sol. O Sol tem vários ciclos que acabam interferindo no clima. Então, por exemplo, nós estamos hoje com uma crise hídrica que está atingindo Cantareira. São Paulo está com racionamento ainda. Antes desse foi em 2014 e 2015, intervalo de 11 anos. Antes desse outro foi entre 2001 e 2003, onde teve um apagão. Então nós tivemos a primeira crise do Cantareira. Então de 11 em 11 anos, nesse período seco que nós estamos, a cada 11 anos tem essa crise, porque durante 5, 6 anos chove mais, depois seguido de 5, 6 anos com chuvas mais baixas. É o que esvazia o reservatório. Nós estamos saindo do máximo de Gleisberg, que é o ciclo de 11 anos, e quando esse ciclo está no máximo, os reservatórios estão no mínimo.
Então, quando ele diminui o ciclo, aí os reservatórios enchem. Mas durante esse período mais seco, porque quando nós estivermos no intervalo mais úmido, esse intervalo de 11 anos ele não é suficiente para causar períodos de secas, né? Suficiente, porque a gente vai ficar no período longo úmido, acho que a partir de 35, 45, mais ou menos assim. Aí voltaremos para o período mais úmido. Agora, o senhor falou da ação solar que impulsiona esses ciclos. A ação do homem, ela consegue ter alguma interferência nisso? A ação do homem, ela consegue causar algum problema, alguma alteração nas cidades, é pontual. Agora, a nível global, são outras magnitudes, porque a quantidade de energia que o Sol emite, né, ou que a Terra recebe do Sol é muito grande. Para você ter uma ideia, no inverno, geralmente quando está bem frio, tipo 8 graus, se tiver sol, céu azul e sol, a temperatura sobe rapidinho, ela pode subir mais de 20 graus em poucas horas, 2, 3 horas, a temperatura sobe. Para você ter uma ideia de qual é a potência, né, de energia, né, que o Sol emite e o que recebe a Terra. Então, a variação de temperatura durante o dia é muito grande no nosso inverno. Ar seco, né, sai da madrugada muito baixo, ela termina o dia ou chegando à tarde, a temperatura já está acima de 20 graus. Então, isso tem uma mudança de temperatura muito grande durante o dia. Agora, professor, considerando isso tudo que o senhor explicou, os ciclos solares, né, como isso influencia na questão do clima, das chuvas, no abastecimento de água, né? Como é que a gestão do sistema Cantareira, trazendo aqui para a nossa região, ela pode pensar nesses ciclos para planejar, né, toda a questão ali da gestão hídrica? Olha, o grande problema que nós temos, não só no Cantareira, mas no dimensionamento de obras do país inteiro, é que não se considera essas variações cíclicas do clima. Então, as séries históricas de vazão e de precipitação são assumidas como homogêneas. Então, mistura, né, estatisticamente esses dois períodos, então as médias e os desvios padrões dessas séries, elas vão estar maquiadas, porque você não separou esses períodos longos secos dos longos úmidos. Então, como nós misturamos, né, o corpo técnico acaba misturando essas duas séries, você vai acabar subestimando obras contra enchentes e superestimando a disponibilidade hídrica. Então, hoje, muitos estudos que foram feitos usando essas séries sem essa separação, como se fosse uma série homogênea, leva ao quê? Que nas planilhas de cálculo diz que existe água no manancial, só que você indo ao manancial não tem a água que está na planilha. Então, ela só existe na planilha porque foi considerado ou foi misturado esses dois períodos, né, secos e úmidos, como eu mostrei, de 36 até 75 foi mais seco, então nós tínhamos muito impacto no abastecimento. Não foi tanto sentido, porque a população das cidades era menor e a população não tinha rede de águas ou esgoto, tinha que usar poço e fossa. Aí, com o crescimento, né, desordenado da cidade, foi necessário, então, levar água, porque senão ficaria insalubre as áreas urbanas. Em São Paulo, por exemplo, a construção do sistema Cantareira foi porque na década de 60 você tinha 2 milhões de pessoas que não eram atendidas com abastecimento de água. Elas dependiam do poço e também de uma fossa para dispor seus esgotos. Isso no mesmo terreno. Então você tinha, no teu vizinho, você tinha a fossa de um lado do muro e do outro lado era o poço do seu vizinho. Existia muita contaminação e as pessoas adoeciam muito. Então, a decisão da construção do sistema Cantareira, que seria a transposição de água da bacia ou dos rios formadores do rio Piracicaba para o Alto Tietê, é porque não existia água física no Alto Tietê para abastecer a população. Então, foi necessário construir essa transposição para levar a água para poder ser distribuída. E o que ocorreu depois da instalação do início da operação do sistema Cantareira, foi uma redução na taxa de mortalidade, principalmente infantil no Alto Tietê, que estavam em níveis acima de 100, 120 mortes, né, de crianças até 5 anos, e que caiu, e hoje estamos numa taxa menor que 2 dígitos, em torno de 9,9
mortes, né, de crianças, né, a cada 100 mil habitantes, alguma coisa assim. Então caiu bastante, justamente por causa do saneamento. E como esse abastecimento de água leva água de melhor qualidade, a população também deixou de ficar doente. Então existiu uma economia, né, do serviço de saúde justamente pela melhoria da saúde da população. E toda a crise hídrica, quando ela vem trazendo todas as outras, que a gente fala, né, das pragas do Egito, né? Porque se falta água, você não tem como fazer atividades econômicas, tem que fechar alguns tipos de atividades, como indústrias, por exemplo, aí você tem que demitir pessoas. Demitindo pessoas, você começa a ter problemas sociais. Sem água, você não tem rigidez, as pessoas começam a ficar doentes, então sobrecarregam os sistemas de saúde, aumenta a violência. Então, uma série seriam efeitos em cascatas, né? Um puxando o outro, diminui a atividade econômica e aí acaba atingindo todos, né, da mesma forma. Agora, o senhor disse que até fez esse paralelo, na verdade, né, que antes a população ela era mais rural, não havia esse sistema hoje que existe de abastecimento, então a gente pode dizer que o consumo maior, ele também influencia na questão da escassez? Tem alguma relação? Sim, porque a cada 20 anos dobra-se o consumo de água, né, dobra o consumo de água. Mas interessante que o sistema Cantareira, quando ele foi dimensionado, né, calculava-se o consumo per capita naquela época. Só que no final da década de 50 e início da década de 60, não existia o controle ou medição de consumo, simplesmente era ligado e as pessoas consumiam, porque o consumo não era muito grande, né? Você usava... o consumo era, não sei se era pequeno, mas não era cobrado, não era medido. Então, não se tinha dados para fazer o dimensionamento. Então, o dimensionamento do consumo do Cantareira foi utilizado a média de 5 bairros de Nova York, que já era uma cidade consolidada. Então, utilizou-se a taxa de consumo americana. E colocando aqui qual seria o consumo industrial, o residencial, perdas de 15%, que era muito baixo, mas para a época era muito alto. E chegou-se a uma conta de 400 litros por habitante dia, que é extremamente elevado. E com uma projeção desse consumo aumentando até 500 litros por habitante dia no ano 2000. E o que aconteceu? A partir da década de 80, com o advento da melhoria da tecnologia, foram também as indústrias que usavam muita água em São Paulo, e por causa do preço, acabavam saindo de São Paulo e indo para o interior, principalmente as engarrafadoras de bebidas que consumiam muito água. Acabavam saindo, ou então, pelo custo, as empresas começam a fazer um reuso dessa água. Então, o consumo per capita caiu para menos da metade. Hoje está em torno de 200 a 250 litros por habitante. Então, se ao mesmo tempo houve um crescimento da população, o consumo per capita caiu, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias de reuso e mais eficiência dos equipamentos. Agora, a ONU, no estudo que citamos aqui no início, ela faz uma analogia interessante, como se fosse uma analogia financeira em relação a essa questão do consumo. Ela diz que estamos gastando a nossa renda hídrica sem deixar uma reserva, queimando, aliás, as reservas. O senhor concorda com essa metáfora, professor? Então, isso sempre ocorreu, né? Só que hoje a população é muito maior. Mas se existe essa variação cíclica natural, enquanto aqui diminui, em outro lugar aumentou as chuvas. E em qual período ou em qual localização que a ONU está fazendo, essa universidade da ONU está fazendo essa análise? Porque se estivesse fazendo aqui no Brasil, nós estávamos no período de muitas enchentes até 2012. Começamos agora com escassez de 2013 para cá, já tem 12 ou 13 anos, que nós estamos nessa nova realidade, que vai durar mais 2 ou 3 décadas, depois volta. Então precisa analisar qual o período analisado, em que região. Porque enquanto aqui diminuiu as chuvas, na Europa aumentou. Nós estávamos com enchente em Portugal, em várias outras cidades na Europa, por causa dessa enchente. Então, quando tem seca na nossa região, você tem enchente na Europa, seca na China, enchente no Japão. Então, esses locais, eles costumam ter o mesmo
comportamento, né, climático que já foi evidenciado. No artigo que eu passei para você ler, eu fiz uma comparação das secas de 2014 e 2015, da crise hídrica, foi exatamente o que aconteceu em 1953 e 54. Porque em 53 foi o mesmo que 2014, em 54 foi o mesmo que 2015. Então, durante essa crise, enquanto nós estávamos com crise hídrica aqui, o Amazonas estava com enchente. Então, em 53 foi a maior enchente do rio Amazonas registrado. Foi em torno de 300 mil metros cúbicos por segundo, chegando ao Oceano Atlântico. Em 2014 teve enchente também, mas foi no Rio Madeira e também no Amazonas. E foram descarregados no Amazonas, para o Atlântico, 270 mil metros cúbicos por segundo, ou seja, 10% a menos do que ocorreu em 1953. Em 54 também estava com seca no Nordeste, 2014 também. Estava com seca no Oeste Americano, 2014 também. Enchente na Europa, 2014 também. Seca na China, 2014 também. Enchente no Japão, 2014 também. No Japão, houve deslizamento por causa das chuvas, ocorreu 651 mortes, né, por causa das enchentes do Japão em 53. Em 2014, isso foi bem menor, bem menor. Na Inglaterra, em 2014, foram 300 mortos, né? E em 2014, 31. Na Europa, na Holanda, teve uma enchente muito grande, em 53, que se estima mais de 1.800 mortos. E a partir dessa enchente, os holandeses tomaram uma decisão de que eles não passariam por outro evento igual esse. Então, eles começaram a investir muito em infraestrutura de combate de enchentes. Construíram vários diques de proteção, e isso fez com que, em 2014, enquanto a Europa inteira sofria com as enchentes, a Holanda não, porque a Holanda investiu muito dinheiro, né, investiu em infraestrutura de combate a essas enchentes. Então, ela se protegeu, o que não aconteceu com o restante da Europa. A importância desse planejamento, dessa boa gestão hídrica dos países, né, Isso. professor? Agora, trazendo um número aqui geral desse estudo também da ONU, ela afirma que 70% dos principais aquíferos do mundo estão em declínio. Então, como é que a gente consegue explicar isso do ponto de vista dos ciclos, né, que causam enchentes em alguns locais e secas em outros? Sim, isso pode ser devido à superexploração de aquíferos. Porque quando existe a necessidade de fazer a gestão da água subterrânea. Por exemplo, no estado de São Paulo, existia o Departamento de Água e Energia Elétrica, não existe ainda, né? Mas quem faz a gestão hoje é o SP Águas, em que essa gestão é dada pela outorga do poço. Quando você vai furar um poço, você contrata a perfuratriz, ela faz o poço, mas você tem que legalizar esse poço. Então, existe a necessidade de fazer um teste de bombeamento para verificar quanto que aquele poço produz de água. Baseado nesse estudo de quantidade, o órgão, né, ele vai emitir uma outorga, vai te dizer quantas horas você pode usar, né, ou quantas horas, máximo número de horas que você pode deixar ligado o seu poço, e um volume mensal, que você não pode ultrapassar. E também você tem que fazer análise de qualidade, de potabilidade dessa água no outro órgão, que é a CETESB, e que ela vai te dar, verificar se aquela água pode ou não ser consumida, porque muitas vezes o poço, ele tem água, mas a água vem com muito nitrito, que faz mal para a saúde, ou vem com muito flúor, que também não pode ser usado, então você teria que, pelo menos assim, nas cidades mais no Pontal do Paranapanema, por exemplo, a água tem uma quantidade de flúor muito grande. Então, ela não pode ser usada direto para consumo. Então, ela tem que ser misturada à água tratada superficial e acrescentado para que não passe de um limite recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde de flúor presente na água. Então, muitas vezes, a água vem não é contaminada, mas ela vem com algum composto que está em excesso. Em Minas Gerais, por exemplo, ela vem com muito ferro ou manganês. Então, com excesso de ferro, para você tirar esse ferro da água, é só oxigenar, ela vai
oxidar, né, esse ferro e ele precipita. Então, você consegue remover o ferro e utiliza normalmente. Outros poços podem ter características que podem ser consideradas como água mineral. Então, ela tem um valor, ela tem que ser usada como água mineral, não precisa ser usada para outros usos, né? Teria que ser uso para mais nobre dessa água, né? Ela tem características saudáveis. Ainda falando dessa exploração dos aquíferos que o senhor citou, esse conceito de falência parte da premissa que o colapso é causado por um consumo excessivo da água, né, o uso de água global. O senhor acredita que isso é verdade ou se trata mais dessa fase de transição climática que o senhor citou? Bom, no Paquistão, em algumas regiões da Ásia, isso é verdade, porque você tem uma exploração superior à taxa de recarga. Como eu estava falando, na gestão, o órgão fiscalizador ele tem que dizer quanto que você pode tirar desse posto, para que a exploração não seja superior à recarga natural. Então, se você tiver uma extração superior a essa recarga, os lençóis eles vão diminuindo e, claro, a vazão de cada um dos poços instalados vai diminuindo também. Então, você tem um colapso pela exaurir, né? Você acaba exaurindo o aquífero. Porque mesmo assim, mas você parar de utilizar, com as chuvas existe uma recomposição gradativa. Então, a gestão dessa água subterrânea ela deve existir para que não ocorra isso, né? Uma superexploração e que cause rebaixamento demasiado dos aquíferos, né? E que acaba impactando na diminuição das vazões. Esse estudo da ONU, professor, ele também diz que as secas elas estão ficando mais longas, mais intensas também por conta do aquecimento global. O senhor disse que o fator principal, na verdade, são os ciclos solares. Ou seja, a gente pode dizer que essa crise climática ela está sendo exagerada de alguma forma? Eu acho que sim. Por exemplo, hoje nós estamos no verão, pleno verão. Amanheceu com 16 graus de temperatura. Temperatura do nosso outono e inverno. O céu Sim. Completamente azul. Então, nós estamos hoje com uma característica de outono e inverno. Isso é o quê? São mudanças climáticas ou é o clima que nós voltamos para aquela janela do que nós já vivenciamos entre 36 e 75? Porque quando eu era criança, eu via que no meio do ano fazia frio, e fazia bastante frio, e chovia. E depois nós ficamos 40 anos, de 76 a 2012, que era muito quente o inverno, nem tinha mais inverno. Tinha ano que não tinha um dia de frio, a temperatura mínima chegava a 14 graus. E eu já peguei, antes, temperatura de 3 graus. E isso está muito difícil de ocorrer atualmente, né? Talvez agora nós voltemos, esse ano, por exemplo, promete ser um pouco mais frio. Então pode ser que esse ano a gente possa vivenciar, já que no verão está com 16 graus, possamos atingir temperaturas próximas de zero esse ano. Agora, professor, independente das causas, a escassez hídrica ela é inegável, né? A gente tem aqui os dados que mostram isso. E até que ponto o homem ele consegue reverter essa questão, esse ciclo, né? Há alguma forma de se proteger contra isso ou reverter essa questão da escassez hídrica? Por uma boa gestão. Se tivesse, isso acontece muito no Paquistão e Índia, porque eles precisam da água para fazer irrigação, para a produção de comida, que a população é muito grande lá. Ou eles dependem das monções, que vêm dos rios, e onde não chegam esses rios, eles têm que usar a água do subterrâneo, do subsolo. E a superexploração acaba diminuindo, então vai impactar a produção de alimentos, vai impactar, então vai trazer fome, aumento de custos, e talvez essa seja a preocupação. Então, ali falta uma boa gestão, para evitar poços clandestinos, né, que não estejam sendo controlados e o desperdício dessa água também. Agora, voltando a falar do sistema Cantareira, professor, como é que esses ciclos eles podem ajudar num planejamento também para as autoridades de longo prazo, levando em consideração esse ciclo que nós vivemos agora? Então, esse ciclo ele altera a disponibilidade hídrica. Então, como começou a chover menos, né, de 2013 e vai durar mais uns 20 ou 30 anos, significa que todos os sistemas ali do Alto Tietê, do estado de São Paulo, vão produzir menos água, menos do que produziu de 76 a 2012. Então, hoje a realidade é diferente.
né? Nós vivemos uma disponibilidade, por exemplo, a chuva pode ter caído em 100 a 150 milímetros anuais. Isso impacta justamente na parcela que se transforma em escoamento superficial. Enquanto a chuva cai 5 a 10%, a vazão cai mais, ela cai de 20 a 30%. E esse é o impacto direto, né? Porque se você está considerando, está acrescentando novos sistemas para introduzir água, mas no geral a produção dos demais diminuiu, a conta zerou, né? Você não colocou água a mais no sistema, porque no conjunto houve uma diminuição. Então, se você conhece que isso ocorre, então a tua gestão agora nesse período seco tem que ser diferente do que foi no úmido. Enquanto no úmido nós tínhamos problema com excesso de água, agora nós vamos ter com falta. Então nós vamos ter que cuidar do quê? De diminuição de perdas, que as perdas do estado de São Paulo, as perdas de água no Brasil, na distribuição são extremamente elevadas. Tem cidades que têm 75% de perda. De 10 litros que colocam na rede, 7 serão perdidos, 7,5 serão perdidos. A média do estado de São Paulo está em torno de 40%. Tem cidade aqui da região que tem 55% de perda. Então, se diminuísse pela metade, nós não teríamos crise hídrica. Mesmo com a diminuição, é que o desperdício da água, né, por vazamento, ele é extremamente elevado. Campinas é uma exceção, que está em torno de uns 19%, 20%. Mas outras cidades da região vizinhas, aqui até de Campinas, chegam até 60% de perdas. E isso impacta, porque de cada 10, 6 vão ser jogados fora, mesmo que você pegar um balde furado, e até você chegar no destino, você tem menos da metade dele. E aí depois falta, né? Falta esse recurso. E como é que esses municípios eles podem conseguir reverter isso, professor? É um investimento muito alto ou Sim. falta uma atenção maior para essa questão? É um investimento alto e lento, porque você tem que substituir as redes antigas que têm esses vazamentos, porque o material, essas redes elas são submetidas à variação de pressão durante o dia. Então você tem a rede pressurizada para levar água para subir, né, a gravidade, e depois tem a diminuição. Então ela sempre está suportando variações de pressão, o que acaba com o tempo causando desgastes e propiciando esses vazamentos. E se não houver essa substituição, porque hoje nós temos materiais diferentes do que tínhamos no passado, né? Esses materiais novos, eles conseguem absorver mais essas variações de pressão sem causar esses vazamentos. Só que é lento, né, de fazer essa substituição e o investimento também é alto. Então, mas deverá se levar em consideração justamente porque vai ser uma maneira de a gente driblar esse período mais seco que nós vamos ter problemas recorrentes de falta de água. Esse planejamento até, professor, para driblar esse período de seca, ele não deveria ter sido feito antes, enquanto a gente estava num período de cheias, de enchentes, inclusive, na região? Enquanto a gente ficar negando que esses fenômenos cíclicos não existem, nós vamos repetir os mesmos erros. E a partir do momento que se assume que existe essa ciclicidade do clima, então para esse período seco nós vamos ter que mudar a nossa postura. Então nós vamos ter que investir onde é necessário. Não tem como começar a trazer água agora de qual estado? Tem água. Nós temos 12% da água do mundo, só que está no Amazonas. 85% dessa água está na região amazônica, só tem 5% da população. E aqui onde necessita não tem. Como é que a gente consegue trazer água do Amazonas para cá se o Brasil tem dimensões continentais? Não tem como trazer. Nem do litoral dessalinizar, trazer para São Paulo, tem que vencer uma serra que tem 800 metros de altura. Qual é a quantidade de energia para utilizar o bombeamento para trazer essa água? O custo dessa água seria muito elevado. Além do custo de energia para dessalinizar, que também é caro. Então fica inviável para São Paulo, mesmo estando a 30 quilômetros do litoral, dessalinizar água. Então o futuro, né, que não vai demorar muito, nós vamos ter que começar a reutilizar essa água, né, a tratar os efluentes e depois lançá-los nos mananciais, captar novamente a diluição com a vazão natural, com esse efluente tratado e reutilizar. Então nós estamos entrando numa economia de espaçonave. Tudo que nós utilizamos vai ter que ser reaproveitado para ser utilizado novamente.
Agora, a gente tem um ingrediente novo nessa equação do consumo da água, né, professor, que é a inteligência artificial. As pessoas normalmente não associam, né, o consumo de água ao uso da IA, mas trazendo alguns números aqui, o ChatGPT tem 400 milhões de usuários. O consumo estimado, considerando esse número de usuários e as pesquisas que são feitas, é de um consumo de 200 milhões de litros de água por semana. Ou seja, quais os impactos disso, as consequências, não só para o presente, mas para o futuro, principalmente? Eu acho que essa conta ela está sendo feita baseada numa produção de hidroeletricidade, né? A hidroeletricidade então vem de usina hidrelétrica. Então, esses data centers eles precisam de uma fonte de energia segura, né, que não sofra oscilação. Por exemplo, a matriz eólica ela depende do vento. Então, se estiver soprando, o vento estiver forte, ela está produzindo muita energia. Se para, ela diminui. Então, tem essas oscilações na rede. Então, essa não é uma energia indicada para data center, porque como a gente já utiliza computadores há muito tempo, a gente sabe, tem que ter um filtro de linha se a rede sofre muita variação, dá problema, né? O computador desliga. Então, esses data centers, eles precisam de uma fonte segura. E a fonte segura de energia é a hidroeletricidade. Então, a discussão que se faz hoje é da instalação de um data center, acho que no Paraguai, que estaria sendo atraído para o Paraguai justamente pela fonte de energia que é a Itaipu, né? Porque a Itaipu foi construída pelo Brasil e Paraguai, então existe um acordo das duas. Pelo acordo, o Paraguai tem 50% da energia produzida, mas como ele não utiliza, o Brasil compra esse excedente. Agora, se entra um grande comprador de energia ali no Paraguai, a prioridade é a venda para esse data center que está no Paraguai. Então, esse é um problema para o Brasil, porque nós tínhamos a Itaipu, pelo menos quase 100%, e agora teríamos que perder parte dessa produção, o que acaba impactando mais no nosso consumo interno aqui. Agora, trazendo isso para a nossa região, professor, Campinas é um polo, né, quando a gente fala em tecnologia, em data centers, e tem um consumo também maior por conta disso, de água, de energia, água que é utilizada também para resfriamento, né, desses sistemas. Isso pode causar uma microcrise hídrica ou essa influência ela não é tão grande, na sua opinião? Bom, hoje estão sendo construídos dois reservatórios na nossa região, que é Pedreira e Duas Pontes. O Estado, né, ele está construindo, está bancando a construção desses dois reservatórios para atender a nossa região aqui, da região metropolitana de Campinas, uma vez que o Cantareira deve ficar atendendo só o Alto Tietê. Porém, esses reservatórios construídos não têm adutoras para trazer água para a nossa região. Então, o Estado agora ali lançou, acho que um edital, para verificar se existe interesse, né, da iniciativa privada na operação desses dois reservatórios, porque quem quiser operar vai ter que construir a infraestrutura necessária para trazer a água aos centros consumidores. E que é um investimento também alto, construção de estações de bombeamento, de recalque, né? Além da linha, tem desapropriação de área para passar essa tubulação, e o tempo de construção, licenças para serem obtidas. Então, investimento até a água chegar é grande, e o tempo também depende, vai demorar mais de 1 ano ou 2 anos para chegar essa água. Depois, infraestrutura, estações de tratamento de água, para depois a distribuição. Então, existe no plano, né, a potencialidade de aumentar a disponibilidade hídrica na região, e muitas empresas não se instalam aqui na nossa região, em Campinas, por exemplo, porque não tem mais água para outorgar, e ainda mais nesse período mais seco que diminui a disponibilidade. Então, não é nem por falta de energia, mas é mais por falta da água. A questão não seria a escassez hídrica, né, professor, mas a gestão do recurso que temos aqui. No nosso caso, é falta da água física mesmo, né? Nós teríamos que trazer água. Como são interceptados um volume muito grande, uma vazão grande para derivar para São Paulo, que seriam os formadores da bacia do Piracicaba, né? Que ela represa o Jaguari, o seu afluente Jacareí, o Cachoeira e o Atibainha, que são os formadores do rio Piracicaba. O rio Piracicaba ele se forma na junção desses dois rios em Americana. Aqui em Campinas passa o Atibaia e o Jaguari ali perto de Souzas, né? O Jaguari não exatamente na cidade de Campinas.
Só que se essa vazão que é retirada do sistema, ela estaria passando na nossa região, nós teríamos uma disponibilidade muito maior. Nós não temos porque nós somos a bacia doadora para o Alto Tietê. Então, esses 2 reservatórios, eles estão sendo construídos, de certa forma, para aumentar a disponibilidade da região e possibilitar um crescimento, né, da região. Porque a energia mesmo, ela vem de fora, né? A energia, ela vem do Paraná, vem de Minas Gerais, né, de outras regiões para cá. Agora, professora, a pergunta principal aqui para a gente arrematar tudo que foi explicado, concluir também, é a seguinte: a água potável do mundo, ela pode acabar fisicamente ou isso é impossível na sua opinião? Água potável, então, você tem que cuidar da água, né? O planeta, ele tem uma capacidade de autodepuração, né? Ou então uma região tem uma capacidade, os rios têm uma capacidade de autodepuração, desde que essa quantidade de efluentes que sejam lançados neles seja menor do que essa capacidade. Quando ultrapassa, nós entramos naquela economia de espaçonável que eu comentei, porque nós precisamos ajudar o meio ambiente nesse processo, porque sozinho ele não consegue. Então, ao invés de fazer um lançamento de efluentes brutos, nós temos que tratar para depois lançar esse efluente tratado. Então, nós podemos recuperar essas águas e nós poderemos manter as regiões com rigidez se nós fizermos esse trabalho, né, de reciclar lixo, tratar a água, tratar o esgoto antes de ser lançado. Então, nós mantemos o ambiente rígido e, com isso, nós conseguimos manter a água potável para atendimento da população. Caso contrário, nós pereceremos. Bom, agradeço muito aqui ao professor doutor Antônio Carlos Ufo, que é especialista nas áreas de hidrologia, gestão de recursos hídricos também. Muito obrigada, viu, professor, pelo seu ponto de vista aqui para a gente e pelas explicações também. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigada e agradeço também a você que nos acompanha aqui na TV Câmara. Semana que vem eu te espero novamente com mais um ponto de vista. Até lá!